Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso estudo. Espero que todos estejam bem, Deus esteja abençoando a vida e a família de cada um de vocês, tá? Bem, nós estamos aqui estudando sobre esse assunto, o que é eleição. E essa é uma doutrina muito importante para a vida cristã e a maneira como nós interpretamos as Escrituras e até a questão de como a gente vê a nossa vida, a nossa relação com o Senhor, tá? Então, esse estudo aqui faz parte da apostila Perguntas Importantes 2, tá? Esse aqui é o nosso segundo vídeo sobre eleição. Então, se você não viu a primeira parte da outra aula, o outro vídeo, então é só solicitar aí que eu envio para você, tá? Mas nós já começamos a estudar sobre esse assunto, tá? Então você lembra que nós já falamos aí alguns conceitos sobre eleição, tá? O fato que Deus ele nos escolheu, tá? Ele escolheu os seus eleitos, tá? Antes da fundação do mundo, tá? Então você lembra que nós começamos olhando esse versículo de Efésios 2:1, onde fala que todo homem ele está morto espiritualmente. Então, sendo que ele está morto, então ele não pode se aproximar de Deus, tá? Ele não pode escolher buscar a Deus. Aliás, Paulo em Romanos 3, 10 e 11, ele até falou: não há justo nem sequer um, e não há quem busque a Deus, tá? Então nós comentamos sobre esse versículo, nós falamos sobre predestinação também, tá? Então, predestinação é diferente de eleição. Eleição é a escolha de Deus daqueles que ele queria que fossem realmente salvos, tá? E a predestinação tem a ver com o percurso, tá? Com o caminho que ele já traçou para aqueles que ele escolheu, tá? Então, nós também falamos sobre o assunto da presciência, aqui de 1 Pedro 1:2, você lembra? Esse é um debate que há, essa questão da presciência, né? Deus sabe antes, então alguns que creem no livre-arbítrio acham que Deus escolheu porque ele viu no futuro que a pessoa iria aceitá-lo, tá? Então tem esse entendimento, e quem tem esse entendimento são os arminianos, tá? Então você lembra que nós aí dividimos, né, o arminianismo e o calvinismo. Nós seguimos a linha de interpretação calvinista, tá? Então nós cremos na soberania de Deus, na eleição e na predestinação, tá? O arminiano, ele não crê dessa maneira, ele crê que o homem tem o livre arbítrio para escolher se quer a salvação ou não, tá? Então, a maneira que eles entendem a presciência é o fato de que Deus olhou no futuro e viu que eu iria aceitá-lo e ele logo me escolheu, tá? Então, na verdade, essa maneira de pensar ela não está correta, porque se for assim, a decisão da salvação ficou com a pessoa, né? Então, nós não cremos dessa maneira. A maneira que nós entendemos a presciência, tá? A maneira bíblica é a maneira que Deus não só sabia que eu ia ser salvo, como ele determinou, como ele me escolheu para ser salvo, tá? Então, nós falamos muito sobre isso na outra aula, sobre a questão da presciência, tá? E aí, nós entramos nessa
parte falamos um pouco sobre a responsabilidade, tá? E a necessidade de uma decisão, né? Mas entenda, a decisão aqui, você tem que entender bem, porque não é a minha decisão, tá? Deus, foi a decisão de Deus, tá? Mas mesmo assim, nós temos a responsabilidade, tá? Nós olhamos nesse texto de Mateus, que Jesus falou que muitos são chamados aqui à eleição, mas poucos escolhidos, tá? Então, olhamos esse texto aqui e, finalmente, olhamos um versículo muito importante sobre a doutrina da eleição e a predestinação, que é a pregação de Paulo em Atos 13, 48, tá? Quando os gentios, ou quando entenderam, ouviram que Paulo falou que agora ele, por causa da rejeição dos judeus, ele iria agora pregar para os gentios também. Então, nesse momento, eles começaram a regozijar-se e a glorificar a palavra do Senhor. E aí diz uma coisa interessante: e creram. Quem creu? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, somente aqueles que haviam sido destinados, aqueles que haviam sido escolhidos, creram ali na palavra. Então, esse versículo é importante porque fala da predestinação e da eleição, tá? E aí nós só introduzimos no último vídeo, na última aula, por que é tão difícil para as pessoas aceitarem a questão da eleição, o fato de que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, tá? Então, nós só introduzimos, né? Aí falamos lá que a questão, as pessoas não entendem, as pessoas analisam esse assunto sobre a ótica humana, sobre o padrão humano. Só que o nosso conceito de justiça não é o mesmo conceito de justiça de Deus. Por isso é que a gente acha, por isso é que aqueles que rejeitam a eleição acham que Deus realmente é injusto por ter escolhido uns e outros não, né? Outra razão que a pessoa que a pessoa rejeita a eleição é porque o fato de que o ser humano ele sempre gosta de pensar que ele fez algo para merecer a sua salvação, tá? Esse é um conceito do homem. Tá? O homem não entende a questão da graça, né? Que é de graça, que ele não tem que fazer nada e não fez nada, mas é difícil para a pessoa aceitar isso, né? Falamos sobre essa questão de fatalismo, tá? Fatalismo, a questão que não aceita porque tudo já está determinado por Deus, né? Ele já traçou, então a pessoa não aceita que tudo que acontece já está determinado pelo Senhor. Então, o homem sempre quer ser dono do seu destino, né? Vamos colocar assim, né? Então, o fatalismo, de certa forma, é o fato de que Deus já traçou tudo que vai acontecer com o homem, tá? Então, eles não aceitam, tá? E o fato de que é algo passivo, né? Que a salvação não depende do homem. O homem não tem que fazer nada para ser salvo, porque é baseado na decisão de Deus, tá? E a outra questão que eles não concordam é o fato de que eles acham que eleição tira a razão para se evangelizar, tá? Mas como Paulo disse nesse versículo 2 Timóteo 2,10, né? Tudo ele fazia por causa dos eleitos, para que eles realmente alcançassem a salvação, tá? Então foi isso que nós falamos na última aula, no último vídeo,
E hoje nós vamos olhar um pouco mais dessas críticas sobre a eleição, tá? Olhando aqui uns textos bíblicos que respondem, né, a questão dessas críticas, tá? Então, quem não é calvinista é arminianista, tá? Ou é um ou é outro, tá? Ou você crê que Deus é soberano e escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição, ou isso é a visão calvinista, ou você é arminiano, que crê que Deus, que você tem o livre-arbítrio de escolher se você quer ser salvo ou não, tá? Então, são essas duas posições aí, e lembrando que nós aqui, nós seguimos a linha calvinista, tá? Não cremos no livre-arbítrio em relação à salvação. O homem está morto espiritualmente e não tem condições espiritual de se aproximar de Deus, de querer a salvação, tá? O homem está perdido espiritualmente. Isso é um ponto do calvinismo que é a chamada depravação total. Tá? Ok? Então vamos lá. Então o ponto aqui, vamos pegar aqui a primeira objeção que fazem contra a doutrina da eleição, que é o seguinte. Então eles fazem essa pergunta: Deus não é injusto em escolher alguns e outros não? Então sempre tem essa objeção, né? Se Deus escolheu um e outros não, será que Deus não é injusto em relação a isso? Então, antes de nós olharmos o texto, que é Romanos 9, 10, esse é um texto muito importante sobre eleição. Então, se você esquecer todos os textos que falam sobre eleição, você tem que lembrar de Romanos 9, que é o texto aí que, além de falar sobre eleição, ainda responde essa pergunta, né? Se Deus é injusto, se Deus não é injusto em escolher uns e outros não, tá? Então, antes de olharmos isso, você tem que entender a questão de justiça. Lembra que nós falamos, a justiça, a nossa visão, o nosso conceito de justiça não é o mesmo conceito de justiça de Deus, tá? Você lembra a parábola que ele contou dos trabalhadores na vinha, em Mateus 20, né? E lembra que eu falei que essa parábola e outras, elas estão dentro daquele bloco que Jesus falou, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e ele falou isso 2 vezes, né? Então, muitos são chamados e poucos escolhidos, aí ele contou algumas parábolas, tá? Para explicar esse conceito. E ele termina repetindo a mesma coisa, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, a parábola da vinha, os trabalhadores na vinha, você lembra essa parábola, né? Que o homem foi lá e contratou aqueles homens, né? Então, alguns trabalharam o dia todo, outros trabalharam a metade do tempo, e finalmente teve aqueles que trabalharam só 1 hora, né? E aí, quando o homem foi pagar, ele começou pagando, né, pelos últimos, ou seja, aqueles que trabalharam 1 hora, e aí eles receberam 1 denário, né? Aí ele foi pagando. Os primeiros, que passaram o dia todo trabalhando e tudo mais, achavam que eles iam receber mais, né? Porque eles tinham trabalhado o dia todo, né? E aí, quando o homem pagou 1 denário para eles reclamaram, né? Aí, com o homem, né? E aí, o patrão disse: por que vocês estão reclamando? Vocês acham que eu sou injusto? Primeira coisa, eu faço o que eu quero. Ele disse: o dinheiro é meu, a vinha é minha, o trabalho é meu. Primeira coisa é isso, eu faço o que eu quero. Segunda coisa, eu falei para vocês que era 1 denário, tá? E ele disse que a visão deles de justiça não era a mesma visão de justiça do patrão, tá? Então, é a mesma coisa aqui, tá bom? Mas vamos olhar aqui. Então, vamos ler esse texto de Romanos 9,
dentro para responder essa pergunta. Será que Deus, então, não é injusto em escolher alguns e outros não? Então, vamos ler aqui. Vamos ler Romanos 9, 10 a 24, para uma explicação maior sobre eleição. Nesse contexto, os judeus pensavam que estavam salvos só porque eram descendentes físicos de Abraão. Então, lembre do contexto aqui, tá? Romanos 9, tá? Paulo está escrevendo aí, e você sabe que o judeu ele achava que a eleição, como diz aqui, né? Paulo está querendo demonstrar que a eleição é individual e não nacional, tá? Então, o judeu achava que só o fato dele ter nascido na nação dos judeus, na nação de Israel, ele já era salvo, tá? Então, Paulo aqui ele vai dizer que não, que a eleição, que a salvação, ela é individual, ela não é nacional, como os judeus pensavam, tá? Então, você já pega esse contexto aí. Então, vamos lá, versículo 10, ele diz assim, e não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Então, o que Paulo vai fazer? Ele vai contar aquilo que está lá no Antigo Testamento, que é o nascimento dos filhos de Rebeca, né? De Isaque e Rebeca. Então, os dois lá, né? Como era o nome dos dois filhos de Isaque e Rebeca? Jacó e Esaú, tá? Então, Paulo vai usar a história dos dois para explicar essa questão da eleição, tá? Então, versículo 11, ele diz, e ainda não eram os gêmeos nascidos, os gêmeos aqui é Jacó e Esaú, tá? Olha só, esquece, mas eles eram gêmeos, né? Não idênticos, né? Porque a gente sabe aí que há uma diferença, mas eles eram gêmeos, né? Então ele diz, não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Aí, um parêntese aqui, uma explicação. Para que o propósito de Deus quanto à eleição, olha aqui, a doutrina da eleição, novamente, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, tá? Então, veja bem o que Paulo está explicando, tá? Primeiro, os dois ainda não eram nascidos, Jacó e Esaú ainda não eram nascidos, então, se eles não eram nascidos, eles não tinham praticado nem bem nem mal, né? E ele falou de Deus para que o propósito, veja bem essa palavra propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, tá? Então, olhando aqui a pergunta, diz assim, a salvação de Jacó, em vez de Esaú, foi determinada não pelas obras que eles fizeram, mas pelo propósito determinado na sua eleição de Jacó. Jacó não fez nada para merecer. Então, Paulo está dizendo aqui, você lembra que antes deles nascerem, né, ele vai falar mais aqui embaixo, Deus já tinha dito, eu escolhi Jacó e me aborreci de Esaú. Mas veja bem que Deus fez isso, como Paulo está explicando aqui, antes deles nascerem, quer dizer, eles ainda nem existiam e muito menos tinham praticado alguma coisa, tá? Mas por que Deus fez isso? Para mostrar que o propósito dele é o que determinou a questão da eleição de Jacó, ou seja, que Deus escolheu Jacó e não Esaú, tá? Ele disse, versículo 12, já lhe fora dito a ela, né? O mais velho será servo do mais novo. Então, quem é o mais velho? O mais velho é Esaú, né? E o mais novo, ou mais moço, era Jacó.
Então, antes deles nascerem, Deus falou que Esaú iria servir a seu irmão mais novo, Jacó, tá? Então já estava determinado isso, já estava escrito, né? Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então veja que Paulo ele está explicando a questão da eleição, tá? Ele está dizendo, Deus já tinha dito que ele iria amar Jacó e não ia amar, de certa forma, amar fica meio estranho, né? Mas aqui é o fato de escolher Esaú. Então, como diz aqui, então, antes de Jacó e Esaú nascerem, Deus já determinou que ia escolher Jacó para receber a promessa, tá? Isto não foi baseado em algo que qualquer um dos dois fez, mas puramente baseado no propósito de Deus, ok? Então ele está falando, olha, eles não tinham feito nada, mas ele já tinha decidido e determinado que Jacó era o seu escolhido e não Esaú, tá? Aí a pergunta, mas isso não é injusto? Tá? Ou seja, Paulo ele se adianta aqui porque ele sabia que na cabeça do ser humano, do judeu naquela época, né, é a mesma cabeça hoje da pessoa que não crê na eleição. Ah, então Deus é injusto por ter feito isso? Então olha só, quem vai responder? O próprio Paulo. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, quer dizer, o fato de Deus ter escolhido Jacó e não escolhido Esaú, a injustiça da parte de Deus? E a resposta do próprio Paulo, de modo nenhum. Ok? Então, respondendo a pergunta, Deus é injusto? De acordo com a Bíblia, não. Tá? A resposta é não. Aí você pode perguntar, mas como assim? Isso não entra na minha cabeça. Sabe por que não entra? Porque a pessoa está pensando com os padrões humanos, tá? Mas Paulo já respondeu aqui, Deus não é injusto. Então, se alguém vier com esse argumento de que Deus é injusto, você crê em eleição, mas a eleição é injustiça, porque como é que Deus escolhe um e não escolhe outro? Deus é injusto. Aí você lembra disso que Paulo falou. Deus não é injusto em fazer isso, tá? E ele vai explicar o porquê que ele não é injusto. Versículo 15 ele diz, pois ele diz a Moisés, aí ele já puxou lá a história de Moisés, lá com Faraó. O que foi que Deus disse para Moisés? Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ou seja, quem decide quem vai ser salvo é o próprio Deus. Tá? Então, a decisão não é do homem, a decisão é de Deus. Quem decide quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo é Deus. Tá? E Paulo aqui, ele cita a questão do que ele falou para Moisés. Né? Ele disse, olha Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu me aprouver é querer, de quem eu quiser. Então, aquele que eu quiser ter misericórdia, eu vou ter misericórdia. Aquele que eu quiser me compadecer, eu vou me compadecer. Tá? Aí, versículo 16 de Romanos 9, ele faz esse gancho, então, pegando esses dois exemplos da questão de Jacó e Esaú e a questão do que ele falou para Moisés, aí ele aplica na questão da salvação. Ele disse assim, pois, quer dizer, em relação à salvação, não depende de quem quer ou de quem
corre aqui se esforça, né? Faz algo para merecer, né? Mas de usar a Deus a sua misericórdia. Então ele contou esses dois exemplos e ele disse: então a salvação não depende do querer da pessoa e não depende do esforço da pessoa, não depende do querer e não depende do esforço, né? Mas a salvação ela depende de Deus usar a sua misericórdia. Quer dizer, a salvação não depende da vontade da pessoa nem do seu esforço, mas depende da vontade de Deus. Veja que isso é muito importante aqui para nós entendermos. Você foi salvo não porque você quis ser salvo, não foi a sua vontade, não foi a sua escolha, tá? E muito menos foi o seu esforço, mas foi o fato de que Deus quis te salvar. Isso é soberania de Deus. Isso é a eleição, o que Paulo está falando aqui, tá? Ok? Então, respondendo à pergunta, Deus é injusto em escolher alguns para ser salvo e outros não? E a resposta é não. Paulo já disse, Deus não é injusto. Ele escolhe quem ele quer, tá? E aí a outra objeção, outro questionamento que as pessoas que não creem em eleição fazem é essa, né? E as pessoas que não são eleitas? Deus é soberano sobre isso também? Então veja que aqui tem um ponto também que você precisa entender. Porque veja bem, dentro do calvinismo existe uma divisão também, tá? Porque é assim, ok, opção 1, Deus escolheu um para ser salvo e deixou o outro seguir o seu caminho, ou seja, o inferno, ou Deus determinou que esse ia ser salvo e esse iria para o inferno? São duas coisas aqui, tá? Então, veja bem, e aqui alguns divergem em relação ao calvinismo, tá? Alguns acham assim, olha, imagina que tá todo mundo dentro de uma prisão e está todo mundo condenado, tá? E de repente vem alguém que tem esse poder de salvar e ele chega e diz assim, olha, eu quero tirar daí de dentro esse, aquele e aquele. Então, esses aqui, eles vão ser salvos. E os outros? Os outros seguem o seu caminho. Então, esse é um pensamento, tá? Que Deus escolheu uns para ser salvo e deixou os outros seguirem seu caminho na perdição. A outra visão é a seguinte, tá? Deus escolheu, ou seja, está todo mundo lá, né? E Deus chega lá e diz, esse eu quero que seja salvo, e esse eu quero que não sejam salvos. Eu vou mandar eles para o inferno, assim, curto e grosso, tá? É claro que o fato de que, na primeira visão, se Deus não escolhe, de certa forma, aliás, o fato de Deus não escolher aqueles que já estão seguindo seu caminho é uma escolha também, alguns veem assim, tá? Então tem essa questão também aí, tá? Porque a pergunta é essa, aqueles que não são eleitos, Deus é soberano? Ou seja, Deus decidiu também que esses iam para o inferno? E aqui vem de novo a questão da justiça, tá? Porque o arminiano ele vai dizer assim, como é que você me diz que esse Deus sendo um Deus de amor, ele pode decidir que alguns vão para o inferno, tá? Então veja que esse é o nó na cabeça. Mas vamos ver aqui o que Paulo falou. É bem duro isso aqui, bem chocante. Alguns até não aceitam isso aqui, mas eu vou falar aqui vamos ver o que Paulo diz, as escrituras. Aí você decide se você vai aceitar o que ele está dizendo ou não.
Ele diz assim, porque a Escritura diz a Faraó. Aí veja que ele vai usar agora o exemplo de Faraó. Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, veja bem, no versículo 17, Paulo está citando o que aconteceu no Antigo Testamento. Então, se você for lá no Antigo Testamento, Deus falou isso, tá? Em relação a Faraó. Você lembra lá de Faraó, né? Aquele Faraó que não queria deixar o povo sair lá na época de Moisés. Deus falou e disse, eu levantei Faraó para mostrar o meu poder na vida através dele, tá? Então, veja que o versículo 17, Paulo cita, e o versículo 18, ele explica. Ele disse logo, quer dizer, se você entendeu o versículo 17, logo tem ele, quer dizer, tem Deus, misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Porque você lembra aquela história de que o coração de Faraó se endurecia, mesmo vendo todas as coisas? E essa é outra questão também, né? Porque uma hora diz que Faraó endureceu seu coração, outra hora diz que foi Deus que endureceu o coração dele. Mas Paulo está dizendo aqui, usando o argumento, da seguinte maneira, que Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer, e não somente isso, ele também endurece o coração, como ele fez o coração de Faraó, quem ele quer também. Então, respondendo à pergunta aqui, mesmo sendo duro, o que ele quer dizer aqui? Que Deus escolheu uns para ser salvo e outros para não ser salvo. Parece duro, mas é isso que Paulo está falando. E usando o exemplo de Faraó. Porque Deus pode endurecer o coração da pessoa. E ele faz isso. E como ele está tratando de salvação aqui, o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Ele escolheu uns para ser salvo e ele escolheu outros para não ser salvo. Agora você pode pensar que realmente Deus é injusto, mas ele já falou lá em cima, de maneira nenhuma, tá? Eu vou contar algo aqui para vocês, mas vamos só ler aqui. Diz assim, Deus também endurece o coração das pessoas. Você lembra desse exemplo, né? Esse é o exemplo de Faraó, é o mais clássico, que Deus endurece o coração da pessoa mesmo, ele pode fazer isso. Mas você já viu aquele trecho, eu acho que não está aqui, que é aquele trecho que fala que Deus ele fechou os olhos, ele estava falando dos judeus, né, para que eles não se arrependessem e fossem salvos. Você lembra desse trecho que ele fala? Vamos procurar esse trecho, esse texto aqui. Bem, um dos textos é Marcos, capítulo 4, e se você olhar em Marcos, capítulo 4, Jesus contou parábolas, né? E ele falou que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E Marcos, capítulo 4, versículo 10, diz que quando Jesus ficou só, lá com os 12, né, eles perguntaram para Jesus, por que você fala por parábolas, né? E é interessante que a resposta de Jesus, ele disse, olha, para vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas para os de fora, e no nosso caso aqui, quem são os de fora? Os não eleitos, né? Tudo se ensina por meio de parábolas. Ele disse, e o propósito é o seguinte, versículo 12, Marcos 4:12, esse versículo é importante, tá? Para você entender aquilo que a gente está falando aqui. Porque olha só como é perturbador esse versículo.
para aquele que não crê em eleição ou acha que Deus é injusto em mandar alguns para o inferno, tá? Porque ele diz assim, versículo 12, Marcos 4,12 diz, para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo não ouçam e não entendam, ponto e vírgula. Aí olha só o que ele falou, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Imagina você ouvindo isso da própria boca de Jesus. O que Jesus disse? Que é encoberto para eles, ou seja, as verdades espirituais é algo que é de propósito encoberto para eles. Para quê? Para que eles não venham a converter-se. Aí você diz, mas por que Jesus não é bom que ele se convertesse, né? Mas Jesus falou, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Como é que você pode explicar esse versículo de Marcos 4,12? A única maneira de você explicar isso é eleição. É eleição. E o fato, não só a questão de eleição, mas o fato que Deus estava aqui nesse trecho endurecendo, não querendo, não deixando que eles se convertessem. Entendeu? Então, é isso que Paulo está falando aqui. Que Deus, ele endurece o coração das pessoas porque elas não são eleitas. Eu li um livro uma vez, um livrinho bem pequeno, muito tempo atrás, acho que quando eu estava me interessando por esse assunto de eleição, e esse livro era um livrinho verde, eu não lembro o nome, mas eu não sei se era eleição, mas eu lembro muito bem o autor. O autor desse livro foi um homem chamado Charles Spurgeon, ou o famoso Spurgeon, tá? Que foi um pregador batista aí do século XVIII, XIX, esses grandes homens de Deus aí do século passado, e ele escreveu esse livrinho. E é uma coisa interessante, porque ele veio falando dessa questão, que Deus escolheu uns para ser salvo e Deus escolheu outros para o inferno. Preto no branco assim mesmo. E ele começou a falar que você imagina, não aceita, o homem não aceita isso, né? Mas é interessante, eu sei que você está aí meio balançando, mas isso é tão duro, Deus mandar, Deus escolher a pessoa para ir para o inferno, mas é isso mesmo. Aí é interessante nesse livrinho, porque no final ele disse assim, olha, por que você está tão perturbado e se preocupando pelo fato de Deus... Não, ele disse assim no final, em vez de você estar se martirizando pelo fato de Deus ter escolhido alguns para não ser salvo, e você fica acusando Deus de ser injusto, em vez de você fazer isso, o que você deveria fazer era agradecer, ser grato a Deus, dar glória a Ele, por Ele ter te escolhido para a salvação. Eu não sei se isso vai ser bom para você, mas para mim foi, porque caiu a ficha naquele momento para mim. Porque eu fiquei perturbado em relação a isso, né? Mas Spurgeon disse, em vez de você ficar preocupado com o fato de que Deus não escolheu aquele, por que você não dá glória a Ele por Ele ter te escolhido? De certa forma, porque Ele poderia não ter te escolhido, tu poderia estar no meio daqueles outros lá. Então, se Ele te escolheu, dá glória a Ele, tá? Isso foi um divisor de água, aquele livrinho verde para mim, tá? Mas Paulo
desenvolve um pouco mais aqui, tá? Então, olha só, olhando aqui na apostila, tudo depende da vontade de Deus. Meus irmãos, tudo depende da vontade de Deus. Calvinismo é soberania de Deus. Nada. Então, se a pessoa vai para o inferno, é porque foi a vontade de Deus. Porque nada nesse mundo está fora da vontade dele. E até o fato de cumprir os seus propósitos e ser glorificado na vida dos não eleitos. Tá? Paulo vai falar mais um pouco aqui embaixo sobre isso, né? Mas o fato de um não eleito ir para o inferno, isso é um propósito de Deus para ele também ser glorificado na vida até daquele que ele mandou para o inferno, tá? Eu sei que isso é duro, eu sei que talvez você não aceite, mas é isso que Paulo está falando aqui nesse texto, tá? Mas se isto é verdade, como é que Deus pode cobrar das pessoas que o rejeitam? É uma outra objeção, né? Então, se você está falando que Deus já escolheu alguns que não vão ser salvos, como Jesus disse, né? Lá em Marcos 4,12, como é que Deus pode cobrar disso, né? Então, se a pessoa é o não eleito, né? E Deus vai cobrar e o não eleito vai dizer assim, como é que tu está me cobrando se tu já escolheu, tu já disse que eu não vou ser salvo, tá? Mas esse é o fato. Os não eleitos têm responsabilidade diante de Deus. Olha só o que Paulo vai falar aqui. E é duro isso aqui, hein? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quer dizer, se Deus elegeu as pessoas e não elegeu outros, como é que ele pode cobrar e mandar alguém para o inferno? Né? Parafraseando aqui, é isso que Paulo está falando. Aí olha a resposta, sabe qual é a resposta de Paulo? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Sabe aquelas coisas que tem na Bíblia que a gente diz assim, meu Deus do céu, né? Paulo disse, você está se queixando, você está questionando, está dizendo que Deus é injusto, está dizendo que Deus é tudo mais, né? Como é que pode ser? Paulo disse, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Ou seja, não te interessa se ele decidiu mandar uns para o inferno e outros para o céu. Ou seja, se ele decidiu que uns iriam ser salvos e outros não. E aí Paulo disse, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Quer dizer, Paulo está dizendo, o não eleito pode ter essa ousadia de perguntar para Deus por que Deus fez ele para, no fim, mandar ele para o inferno? Pode? Não pode. Versículo 21. Ou não tem o direito, ou não tem o oleiro, você sabe aquele que faz o vaso, né? Direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer, olha só, e aqui está a chave, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Entendeu? Será que Deus não tem o direito, sendo criador do homem, de dizer, esse aqui eu estou criando para ser salvo, e esse aqui eu estou criando para não ser salvo? Será que Deus não tem esse direito de fazer isso? É duro, mas, como eu falei, é porque a gente pensa com o padrão humano. No padrão humano, isso é uma injustiça. Mas no padrão de Deus não é injustiça. A gente não entende. Você não sabe por que Deus te escolheu.
E você não vai saber por que que Deus não escolheu o outro lá, tá? Mas não cabe a nós, como diz o versículo 20, discutir com Deus. Como o Spurgeon falou, em vez de você ficar pensando em querer saber por que que Deus não escolheu o outro, por que que você não agradece a Deus por Ele ter te escolhido? Porque Ele poderia muito bem não ter te escolhido. Tu estaria lá no outro cesto, no outro paneiro. Entendeu? Então nós, como diz aqui, nós não temos o direito de discutir ou questionar Deus. Meu irmão, Paulo disse, você não tem direito de discutir. Ah, não, mas eu vou ter que discutir. Aí Paulo diz, quem és tu, homem? Quem és tu, homem? Ele é Deus e tem o direito de fazer como Ele quer. Ah, mas eu não aceito. Bem, então isso é com você e Deus. Mas o que a Bíblia fala, o que Paulo está falando aqui é você não tem o direito de discutir com Deus sobre isso. Tá? Este trecho demonstra que Deus não é injusto quando Ele escolhe as pessoas. Na realidade, se Deus fosse justo, ninguém seria salvo. Olha só, né? Se Deus fosse justo, Ele poderia não ter escolhido ninguém, né? Ele seria injusto por causa disso? Não. Aí por que ele não... E aí vem a pergunta, né? Então por que ele não salvou logo todo mundo? Ah, e a resposta está aqui em outros versículos. Quando ele disse aqui que ele fez um vaso para a honra e outro para a desonra. Tem um versículo em Provérbios que fala que Deus criou até o ímpio para o dia da calamidade, uma coisa assim. Esse é um outro texto que fala o fato que Deus criou as pessoas, algumas pessoas, para desonra. Então veja que Paulo está dizendo que ele criou uns para mostrar o seu amor e criou outros para mostrar a sua justiça. A gente não vive falando isso, que Deus é amor, mas Deus também é justo, né? Então, como é que Deus vai mostrar o seu amor e a sua justiça, tá? Então, isso é muito interessante. Ele diz aqui, ele é soberano e tem o direito de salvar quem ele quer, tá? Ele não faz isso sem propósito e ele fez tudo para a sua glória, tá, ok? Jesus também falou muito sobre eleição. Esse aqui é outro ponto, mas voltando aqui, eu sei que talvez você esteja nervoso com o que foi falado aqui, mas eu só estou falando o que Paulo falou, tá? Depois, o que você pode fazer volta nesse trecho de Romanos 9 e pede para Deus, para Ele te mostrar, para Ele tirar, porque você tem que ler esse texto sem o seu preconceito, tá? Porque isso talvez vai fazer uma grande diferença na sua vida, como fez na minha, quando eu entendi a questão desse texto de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 talvez seja um dos textos mais importantes para mim em relação à eleição e outras coisas aí, tá? Mas Deus precisa tirar. Eu sei, é duro, né? Isso aqui, Paulo falou também lá. Você imagina Paulo falando isso para aquelas pessoas lá, né? Como elas receberam. Mas faz isso também, tá? Bem, vamos continuar aqui. Eu sei que isso foi meio tenso, mas é o que está lá, tá? E a gente vai aqui também olhar
alguns textos que Jesus falou sobre eleição, tá? Então já tem aquele texto lá de muitos são chamados, poucos escolhidos, são as parábolas, mas tem alguns textos também onde nós podemos ver o fato que o próprio Jesus falou sobre eleição. Então, a doutrina da eleição não tem como negar. Paulo falou, Pedro falou, Jesus falou sobre eleição, a Bíblia, nesses textos aí, a gente pode ver a doutrina da eleição. Então, não tem como negar. A doutrina da eleição, ela é tão verdadeira quanto a doutrina da santificação, da justificação, da salvação, tá? E as outras doutrinas, tá? E como eu falei, a gente precisa falar mais sobre essa doutrina tão importante, tá? O próprio Jesus falou sobre eleição. Então a gente vai examinar alguns trechos agora no livro de João que fala realmente sobre eleição. Um dos principais é João capítulo 6, tá? Então João capítulo 6, versículo 37, esse é um dos versículos mais conhecidos aí, que fala sobre eleição, não só sobre eleição, mas como fala da doutrina da segurança de salvação, tá? Nós cremos na segurança de salvação, uma vez salvo, verdadeiramente salvo, salvo para sempre. O cristão não perde a sua salvação. Tá? Igrejas continuistas, igrejas arminianas creem que o homem, que o crente, que o cristão pode perder a sua salvação, tá? E isso faz sentido para eles exatamente pelo fato deles crerem no livre-arbítrio. Ora, se a decisão de ser salvo é minha, então hoje eu posso decidir que estou salvo. Amanhã eu posso decidir que não estou salvo. Então é por isso que é essa confusão, tá? Mas nós não cremos na perca de salvação. Uma vez salvo e verdadeiramente salvo, salvo para sempre. E esse versículo é um versículo que comprova isso, tanto a eleição como a segurança de salvação. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, quer dizer, os eleitos, esse virá a mim. Aqui tem outro ponto do calvinismo, que é o ponto do chamado eficaz, tá? Lembra disso que nós falamos na outra aula, no outro vídeo aí? O que é o chamado eficaz, né? Ou na verdade, é graça irresistível, né? Graça irresistível. É o fato de que o eleito, quando ele ouviu o evangelho, ele não tem como dizer não. Isso é graça irresistível. Quando o evangelho chegar para ele, ele vai abraçar, tá? E é isso que Jesus está falando. Todo aquele que o Pai me dá, veja que não é todos, mas é aqueles que o Pai dá. Esse virá a mim. Jesus disse, não tem como ele não vir. Ele vai vir, graça irresistível. E aqui doutrina da segurança de salvação. E o que vem a mim, quem é o que vai a ele? É aquele que o Pai dá, os eleitos, tá? De modo nenhum o lançarei fora, ou seja, para o inferno. Então veja que a questão da salvação aqui está baseada em Cristo, não é baseada na minha escolha, na minha decisão. Entendeu? Então Jesus disse, aquele que vem a mim, que é um eleito, eu não vou de modo nenhum, e a palavra de modo nenhum ela é forte. Ou seja, não tem como Jesus nos lançar fora no inferno. Essa é a doutrina da segurança. Ah, mas se eu fizer uma besteira? De modo nenhum. Ah, mas se eu fizer tal coisa? De modo nenhum o lançarei fora. Você sabe aquela música que diz lá, segura na mão de Deus e vai? O problema de você segurar na mão de Deus é que você pode saltar uma hora ou outra, tá? Mas não é segura na mão de Deus, e sim Deus segurando na sua mão. É como a mãe e o pai com a criança, né?
E eles falam, olha, não é o seu filho que tem que segurar na sua mão para atravessar a rua, porque ele pode saltar, e é isso que acontece. É você que tem que segurar na mão dele, tá? Aí, e é assim que é a salvação. Não é você que está segurando em Deus, mas é Deus que está te segurando. Entendeu? Então, quando o Pai dá alguém a Jesus, essa pessoa virá um dia, mais cedo ou mais tarde, a ter um relacionamento com ele. Graça irresistível, tá? Além disso, não perderá jamais a sua salvação. Jesus falou, de modo nenhum o lançarei fora, tá? Outro versículo paralelo que você pode lembrar aqui é João 10, 28, né? Quando ele disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Está falando do eleito também, tá ok? Versículo 44, Jesus também falou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha, eleição aqui de novo. Ninguém chega a Jesus se Deus não levar ele. Então veja que quem leva é o Pai. E eu ressuscitarei no último dia. Segurança da salvação de novo. Tá? Segurança da salvação. Então o Pai traz os eleitos a um relacionamento com Jesus. Ok? Espero que você esteja entendendo. E aí, versículo 64, se você for ler esse texto de João 6, você vai ver que quando Jesus falou isso, os judeus não aceitaram. Claro, os judeus eram arminianos, né? Então eles não aceitaram e começaram uma discussão lá, um quebra-quebra com Jesus, um bate-boca, né? E Jesus falou isso bem duro. Ele disse, olha, contudo, há descrentes entre vós. Ele simplesmente disse, olha, o fato de vocês não aceitar isso é totalmente compreensível, porque vocês são incrédulos, vocês não são eleitos. O eleito ele não vai aceitar. Você pode falar para ele, mas ele não vai. Ele não vai. Ele vai morrer no pecado e ele vai para o inferno. Tá? É duro, mas é assim mesmo. Tá? Jesus, e olha só o que ele fala. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se o Pai se pelo Pai não lhe for concedido. Então, mais uma vez, Jesus disse, vocês não vão crer, vocês não vão aceitar, tá? E aí tem uma explicação aqui, né? Que Jesus sabia quem eram os seus, tá? Que iriam crer e que não ia crer, até o Judas, que era o traidor, né? E aí ele fala, por causa disso, tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Então Jesus sabia quais eram os eleitos e quais não eram os eleitos. Uma pessoa só pode chegar à salvação se o Pai conceder esse privilégio. Por isso que Jesus falou, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Soberania de Deus, eleição de Deus. O próprio Jesus falou, se o Pai não enviar, ele não vem. Então, João 6 é um texto que Jesus fala sobre eleição. O outro texto, como eu falei, é João capítulo 10, o bom pastor, tá? E já pulando para o versículo 25, respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse e não credes. Jesus está de novo batendo boca aqui com
os judeus em relação a isso, né? Eles estão lá falando, Jesus fala, e eles não creem, eles não aceitam. Mas Jesus já disse, vocês não vão aceitar porque vocês não são eleitos, tá? As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Versículo 26. Mas vós não credes, sabe por quê? Porque vocês não sois das minhas ovelhas. A mesma coisa que ele falou em João 6. Eu já falei para vocês, né? Porque eles estavam lá, mostra se tu é o Messias, se tal. Jesus disse, eu estou fazendo, estou mostrando, eu estou fazendo os milagres e tudo mais, mas vocês não vão crer. Não adianta. Vocês não vão crer, sabe por quê? Porque vocês não são as minhas ovelhas, tá? Então, estes judeus não creram porque não eram das ovelhas de Jesus. Quer dizer, os seus eleitos, tá? Versículo 27, Jesus disse, as minhas ovelhas, quer dizer, os meus eleitos, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse é um eleito, tá? Ele ouve, ele conhece, Jesus conhece ele conhece Jesus e eles seguem a Jesus. Mas aqueles judeus, aqueles arminianos, não seguem, não aceitam, tá? Judeu é arminiano, né? As ovelhas de Jesus têm a habilidade de ouvir o que Jesus fala. Paulo desenvolveu essa ideia, você lembra do homem espiritual, do homem carnal, né? Em 1 Coríntios capítulo 2, né? Então, o eleito, ele tem essa habilidade de ouvir o que Jesus fala, né? E ele discerne espiritualmente, como Paulo falou, tá? O não eleito, não. Ele ouve, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ele pode até entender da maneira intelectual, mas ele nunca vai entender da maneira espiritual. Ele não vai transformar a sua vida, tá? As ovelhas, depois de ouvir, respondem e seguem a Jesus. O eleito sempre vai seguir a Jesus, como ele falou aqui, tá? Versículo 28 é o versículo que eu falei sobre segurança de salvação. Eu lhes dou a vida eterna. Quem é que dá a vida eterna? Jesus, né? Jamais perecerão. Opa, a gente não vai morrer, não. É eternamente, tá? Jamais perecerão eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Esse versículo é o versículo que fala da segurança da salvação. João 10, 28 e João 6, 37. Tá? Decora esses dois versículos, que é muito importante sobre eleição. Tá? Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Segurança de salvação aqui também. Olha, é impossível as ovelhas de Jesus perecerem. Crente pode perder sua salvação? Não. O crente verdadeiro, o eleito de Deus, é impossível ele perecer eternamente, porque não depende dele, dependeu de Cristo e de Deus, tá? Então, olha só, há uma sequência de eventos que mostra como nós chegamos à salvação. Então, tem essa sequência aí, né? E é interessante a gente saber essa sequência. Como é que eu fui salvo? Então, qual é a primeira coisa? Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Deus nos escolheu. Então, a primeira coisa, Ele nos escolheu. Quando? Antes da fundação do mundo, tá? Depois que Ele nos escolheu, quando a palavra foi falada a nós ouvimos e a entendemos. Então, você é um eleito. Só que você sabe que o eleito ele não nasce salvo, né? Ele ainda vai ser salvo, né? Então, ele nasce, tá? Mas ele é um eleito, então ele vai para cá, para lá, vai aqui, vai ali, mas vai chegar um momento em que a palavra vai chegar para ele
O evangelho vai chegar para ele e naquele momento Deus vai tirar a venda dos olhos dele, vai salvar ele e ele vai compreender a salvação, tá? Então, por isso que a nossa responsabilidade é achar os eleitos. É isso que nós temos que fazer. Alguém perguntou sobre a questão de evangelismo, e essa é a pergunta do arminiano, né? Então se Deus já escolheu quem vai ser salvo, por que eu tenho que pregar? Não, a gente vai pregar, como Paulo diz, tudo falso por causa dos eleitos, para que eles também sejam salvos, né? Então a gente vai pregar, a gente vai jogar a palavra, e essa palavra vai cair na frente do eleito, e ele vai se converter. Ele vai se converter. Então, primeiro Deus escolhe, depois a gente ouve e entende a palavra, o evangelho, tá? E depois depois de ouvir, a gente segue a Jesus. Este foi o momento da salvação, tá? Então, há esse momento, tá? E esse momento, nem sempre a gente sabe quando é, tá? E aqui detalhe, não pensa que o momento da sua salvação foi aquele momento que você aceitou Cristo, tá? Não vou entrar nesse mérito de aceitar Cristo ou não, mas o momento da salvação, na verdade, não é o momento que você aceitou Cristo. O momento da sua salvação foi quando Deus tirou a venda dos seus olhos e você compreendeu aquilo que Ele já estava fazendo na sua vida. Esse é o momento da sua salvação, tá? Chegamos a este relacionamento com Deus porque a sua mão, foi a sua mão que nos trouxe, como Jesus falou. Essa é a mesma sequência repetida em Romanos 8:30, tá? Então, Romanos 8:30 fala lá, né? E aos que predestinou, quer dizer, determinou que iam ser salvos, não esqueça, a estes também chamou, quer dizer, um chamado eficaz para o Evangelho, e aos que ele chamou, esses também justificou, quer dizer, ele salvou, e aos que justificou, quer dizer, salvou, a esses também glorificou, quer dizer, transformar um corpo para a glória, para a presença de Deus, tá? Então, essa é a sequência, tá? Deus, ele elege, depois ele chama, aliás, ele predestina, né? Ou seja, ele marca o caminho, ele chama, a pessoa se converte, né? E aí ele salva a pessoa, justificou aqui a salvação, e depois que ele justifica, ele já glorifica. Claro que a gente glorificar aqui é futuro, a gente ainda não é glorificado ainda, mas isso é tão certo que ele já colocou como algo que já tivesse acontecido, tá? Então, predestinou, chamou, justificou e glorificará, tá? Porque ainda é o futuro, tá? Então, o que ele já fez na nossa vida? Ele já nos justificou, predestinou, santificou, tá? E ainda falta a glorificação, mas já é tão certo que ele já colocou ali como no passado, tá? Aqui que eu estou falando, glorificou, que é o texto lá, né? O chamado de Deus implica que Deus abre os olhos da pessoa para entender o Evangelho. Isso não acontece naturalmente. Então, veja bem aqui o ponto que nós vamos começar a falar a partir de agora, tá? Que esse chamado é o fato de quando Deus abre os teus olhos, que você compreende aquilo, tá? Porque o eleito que ainda não é salvo, que não está salvo, ele está como que uma venda nos seus olhos. Mas vai chegar um momento em que Deus vai tirar essa venda para ele compreender o Evangelho, compreender o que Cristo fez por ele, tá? E aí o ponto é que esse processo de Deus desvendar os olhos da pessoa para entender o Evangelho não acontece naturalmente, tá?
não é algo que o homem vai buscar isso naturalmente. Lembra que nós falamos na outra aula? O ponto da depravação total, o homem nasce em pecado, tá? Então, se Deus não tomasse a iniciativa, ele não buscaria a Deus. E é isso que ele vai falar aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, Paulo falando à igreja em Corinto, ele disse assim: visto como na sabedoria, quer dizer, no plano sábio, soberano de Deus, a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu. Então, lembra essa palavra conheceu aqui, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quer dizer, é impossível para o homem conhecer a Deus através do seu próprio intelecto. Então, você lembra que Paulo estava falando aqui com os Corintos, né? Que eram homens sábios, inteligentes, né? Corinto era ali próximo de Atenas, ali naquela região da Acaia, né? Que eram os filósofos que tinham lá, os homens mais sábios do mundo daquela época estavam ali em Corinto, em Atenas, né? E Paulo disse, olha, toda essa sabedoria, mas eles não compreendem o Evangelho, compreendem o que Deus pode fazer por eles. Aprove a Deus salvar os que creem. Quer dizer, se Deus não tomasse a iniciativa, ninguém seria salvo, tá? Porque é impossível para o homem conhecer a Deus pelo seu próprio intelecto. Quer dizer, por causa da depravação do homem, ele é incapaz de responder a Deus sem uma ação da parte dele, da parte de Deus, tá? Deus precisa abrir nossos olhos para compreender o Evangelho, tá? Então, se Deus não abrisse os nossos olhos, a gente estava até hoje perdido, tá? Então, foi decisão de Deus, da atitude de Deus, Deus fez tudo em relação à nossa salvação. Você sabe aquela imagem, falando um pouco aqui de escatologia, né? Nós cremos que os 24 anciãos do livro de Apocalipse representam a igreja, tá? Esse dia alguém me fez essa pergunta, Ricardo, quem é os 24 anciãos do livro de Apocalipse, né? Que estão lá diante do trono, né? Eu falei, nós cremos que os 24 anciãos são representantes da igreja, tá? Porque a tribulação está aqui na terra e nós, a igreja, está no céu, tá? Então, tem uma cena dos 24 anciãos que eles recebem, eles estão com coroa, né? E quando Jesus chega, eles tiram a coroa e depositam aos pés de Jesus. Por quê? Porque entende, a igreja nesse momento vai entender que a coroa que a gente vai receber, a gente não merece, né? Porque Jesus é que fez tudo por nós. Ele foi quem nos escolheu, ele foi quem nos salvou, ele foi quem veio aqui, ele foi quem morreu para nos dar a salvação, blá, 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 blá. Então, hoje a gente não compreende essas coisas, mas lá no céu, naquele momento, a ficha vai cair para nós e a gente vai dizer, por que eu estou com essa coroa? Eu não mereço isso. Quem merece é Cristo, né? E aí eles depositam aquela coroa aos pés de Jesus. Mas, enfim, isso é escatologia. Bem, a oferta da salvação é estendida a todos. Então, veja bem, o fato de que Deus tem os seus eleitos não quer dizer que a salvação também não é estendida aos não eleitos. Não, a oferta da salvação, ela é estendida a todos. Lembra que eu falei como o pastor Bill Burke, né, o missionário da nossa igreja, ele explicava a eleição,
Então, a eleição imagina, é uma porta que está escrito lá em cima, salvação entre quem quiser. E todo mundo tá lá aberta a porta, salvação entre quem quiser. E aí todo mundo passa por lá, uns entram, outros não entram, uns olham, leem lá, e dizem, não quero, vai embora, mas outros olham e entram, tá? Então, esses que entram, quando eles passam por outro lado, eles olham e lá tem outra inscrição dizendo só os eleitos, entendeu? Então, na frente, salvação entre quem quiser. E lá dentro, só os eleitos. Quer dizer, só os eleitos vão entrar. Mas a porta está aberta para todos. Mas só os eleitos vão entrar. Então, é isso que ele está falando aqui. A oferta da salvação é estendida a todos. Jesus falou isso em Mateus 22:14. Lembra daquele texto de novo? Porque muitos são chamados. A salvação é para todos, mas poucos são os escolhidos. Quer dizer, a salvação é estendida a todos, mas só os eleitos respondem. Tá? É essa maneira que nós cremos a visão calvinista. Tá? A salvação é estendida a todos, mas só os eleitos é que vão responder. Tá? Agora, por que poucos respondem? Tá? Por que poucos é que entram? Por que são poucos os eleitos? Tá? E Jesus falou, e tem as parábolas, né? Larga é a porta que conduz à expedição, mas espaçoso é o caminho, os dois fundamentos, os dois caminhos e tudo mais, né? Mas aqui a gente vai ver o texto de Paulo, né? Para responder essa pergunta, por que poucos respondem? Então, é porque nós naturalmente não entendemos o chamado de Deus, aquele que nós já falamos, o homem natural, o homem sem Deus, ele naturalmente, quer dizer, ele deixado por sua própria conta, ele não vai entender o chamado de Deus. Somos capazes de entender os fatos, mas não podemos compreender o Evangelho. Se você perguntar para qualquer pessoa se ele crê que existiu Jesus e morreu na cruz, ele vai dizer sim, está lá, está comprovado, né? Tem os filmes que passam e tudo mais, tem os evangelhos, ele pode entender da maneira intelectual, aceitar e tudo mais, mas por ele não ser eleito, ele não pode compreender o evangelho. Veja bem que é compreender o evangelho, como Paulo falou. Aliás, ele vai falar aqui, né? O texto de 1 Coríntios 2:14. Essa é a razão que eles não entendem, tá? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, e aqui é o Espírito Santo, de Deus, sua palavra, né? Porque eles são loucura, quem é o homem natural, ele não aceita e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja que o homem natural, o não eleito aqui, usando a nossa linguagem aqui, do nosso estudo, ele não aceita as coisas do Espírito. Você pode falar, você pode pregar para ele, você pode dar a Bíblia para ele, mas ele não aceita, tá? E Paulo diz, coitado, né? Falando de uma certa maneira, ele nem pode entender, porque se discerne espiritualmente, quer dizer, é impossível para uma pessoa compreender e responder o chamado de Deus sem o Espírito Santo iluminando seu entendimento. E só quem tem o Espírito Santo são os eleitos. Tá? Então, ele diz agora, pare um momento para refletir sobre a sua salvação. Tá? Pensa aí, você agora. Começa a pensar agora em você mesmo. Você já
conheceu pessoas inteligentes que parece que não eram capazes de entender os pontos mais simples do Evangelho? Já viu isso, né? Pessoas tão inteligentes. Eu já vi, posso contar vários e vários casos aqui, né? Pessoas formadas intelectualmente, cultas, né? E você fala e eles não entendem o Evangelho, não compreendem coisas simples do Evangelho, pontos simples, como diz aqui do Evangelho, eles não entendem. Você acha que respondeu ao Evangelho porque é mais inteligente do que os outros e através da sua própria vontade e compreensão chegou a entrar no relacionamento com Deus? Quer dizer, ele está falando aqui para a gente refletir, né? Será que o fato de você ter compreendido o Evangelho, isso diz que você é mais inteligente do que aquele médico que não consegue entender o Evangelho? E a resposta é claro que não, você não é mais inteligente intelectualmente que ele. Mas qual é o fato aqui? É o que Paulo vai falar, né? Foi Deus quem abriu seus olhos. Você só compreendeu o Evangelho porque Deus abriu os seus olhos. Ele abriu os seus olhos e não abriu os olhos do outro. Entendeu? Nós chamamos isto de o chamado eficaz, ou graça irresistível, que é o fato de que, quando o Evangelho chegou, você compreendeu o Evangelho de forma espiritual. Mas por que você conseguiu fazer isso? Porque Deus abriu os seus olhos. O chamado eficaz é o chamado que leva a pessoa à salvação, tá? Essa é uma doutrina aí muito importante, o chamado eficaz. O graça irresistível. Paulo falou isso em 1 Coríntios 1:9. Olha lá. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão com seu Filho, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou a uma vida de comunhão com Ele. Provavelmente, a questão mais importante de tudo é qual é a fonte de arrependimento e fé. Então, aqui será um outro ponto aqui para nós falarmos essa questão da fé em relação à salvação, ou como a gente falava aí no passado, né? A questão da fé salvadora. Mas eu vou parar aqui nesse ponto, tá? E a gente vai fazer mais uma aula, mais um vídeo para falar sobre essa questão da fé, tá? Porque é muito importante, porque às vezes a gente acha que a gente é salvo porque eu tive fé. Ah, mas eu não tive fé? Não, você teve fé, mas essa fé muitas vezes não é a maneira que você acha que é, porque muita gente tem fé na sua fé. Alguém falou essa frase e eu compreendi. Ele disse, muita gente acha que é salvo porque tem fé na sua fé. E é interessante. Mas nós vamos falar sobre essa questão de fé no outro vídeo. No último vídeo dessa série de 3, tá? 3 vídeos. Então a gente vai fazer 3 vídeos para falar aí sobre essa questão da eleição, tá? Então, eu espero que você tenha entendido. Volta, dá uma revisada, tá? Assiste de novo essa aula com calma, tá? Com a mente bem aberta para você compreender aqui. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre a fé salvadora, como nós falamos, tá? O que é a fé salvadora? Compreendendo toda essa dinâmica aqui da eleição, da predestinação, da presciência, do chamado eficaz, da graça irresistível, aonde é que entra a questão da fé, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido, tá? Que Deus possa nos abençoar. Até a próxima aula. Deus nos abençoe.